encontrar uma posição legal aqui para meu celular. Que fique bom. Pronto. Agora Legal. tá. Agora vai. Meu áudio tá bom aí? Tá bom, tá bom. Ah, ótimo. Então você pediu para me apresentar, né? Isso, fale um pouco aí de você para Ah, nós. maravilha. Primeiro, falar pouco para mim já é difícil. Mas é o seguinte, eu sou Antônio Soares, eu sou biólogo, tenho 46 anos, moro no Rio de Janeiro e aqui no Rio de Janeiro eu atuo com agroecologia urbana. Então, Sim, a minha carreira de biólogo, de empreendedor, me levou exatamente a fazer também essa transformação de pessoas, a cuidar de pessoas através da natureza. Então, legal. eu proponho como ferramenta terapêutica ou como ferramenta pedagógica a horta, né? Um encontro com a natureza através Uhum. da horta. Então, essa é a minha vida no Rio de Janeiro, é assim que eu mantenho a minha família. Eu costumo dizer que de domingo a domingo eu estou falando de plantas. Uma Sim, hora que eu estou falando de plantas de modo profissional e no outro momento também estou falando de plantas na minha vida pessoal. É isso. Então, eu legal. sou um plantador urbano. Pô, que legal, cara. Eu acho que eu nunca conversei com alguém com essa profissão, certo? E aí, para começar, explica um pouco para nós o que é essa área da... É a biologia, né? Da biologia, não é isso? Isso. É, Tá, explica um pouco para a gente o que é isso. na verdade, a biologia ela é uma área muito vasta, né? Como a medicina, Sim. né? Então, assim, Aham. dentro da biologia, você pode seguir o caminho da biologia marinha, estudar cetáceos, né? Baleias, daí por golfinhos. Isso é muito encantador, é muito bonito. Você Aham. também pode partir ali para estudar os pássaros, você pode partir para uma série de caminhos interessantes dentro da biologia, né? Uhum. Então, no meu caso, eu resolvi estudar as plantas. Eu já gostava muito de plantas na minha infância, cresci num quintal cheio de plantas. Então, é, já adulto, quando eu resolvi empreender, eu pensei em empreender com algo que eu realmente gostasse muito, né? Então, aos Sim. 10 anos atrás, eu já tinha outras experiências de empreendimento, algumas apostas de empreender, que não foram adiante. Mas um belo dia, uns 10 anos atrás, estudando filosofia de Nietzsche, estudando um pouco também da anarquia, no sentido da autogestão, do Sim. autogerenciamento, eu resolvi comprar uma Kombi, vender plantas na rua e dar aula de graça na praça. Olha Esse, aí que interessante. esse é o início da minha história como empreendedor. Então, assim, enquanto biólogo, eu sou um botânico, né? Eu sou uma pessoa realmente dedicada à vida das plantas. E a filosofia que eu adoro. Então, o mundo das plantas, eu costumo dizer, Robério, que é muito próximo do nosso mundo. Claro que Pronto. não para hoje, mas para um outro momento, eu te digo o seguinte: planta sabe voar, planta sabe nadar e planta sabe Olha aí, gente. mentir. É isso Eita, mesmo. Pois é. nós. Então, no outro momento, a gente marca uma outra live e fala sobre isso. Mas o grande detalhe é que o mundo das plantas, diferente do que se pensa, não é nem um pouco estático. O mundo das Ah, plantas é tá. muito diverso, em movimento. Aos nossos olhos, em pensamento, como diria o Stefano Mancuso, as plantas pensam. Sim. Obviamente, não como eu e você, não tem Uhum. essa questão cerebral, mas as plantas interagem com o meio ambiente, interagem de uma maneira muito inteligente. O Stefano Mancuso, que eu citei há pouco, tem inclusive vários livros com essa temática, né? O Stefano Mancuso é Sim. um cientista italiano Uhum. dedicado à botânica e o Mancuso traz para a gente a ideia do pensamento das plantas, né? Do comportamento das plantas. E é isso que eu Legal. faço. Então, a partir do momento que eu comecei, enquanto biólogo, a entender pouco a pouco esse comportamento das plantas, eu pude ver, de fato, que tem muito a ver conosco, no sentido de cooperação, também no sentido de repulsa. Então, assim, você tem hoje o conceito de plantas companheiras e plantas antagônicas, não de plantas inimigas, isso não existe, mas sim de Sim. plantas que se ajudam e plantas que, de alguma maneira, por proteção, se repelem. Que legal, que bacana. Você acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer logo em seguida, que era justamente o seguinte: qual a semelhança, né, do mundo das plantas com o nosso mundo, com o mundo humano? E aí você entrou e adentrou, e tem mais alguma coisa que você vê assim como algo muito semelhante ao nosso mundo aqui? Ah, tem muita coisa, Robério. Eu vou te falar assim: nas plantas,
é, você encontra, por exemplo, casamentos perfeitos, Sim. assim, inseparáveis. Imagina você, um ser vivo de um reino, do reino vegetal, que se encantou com algum ser vivo do reino animal e fizeram uma parceria, um casamento, que de fato é um casamento, se não uma grande parceria de sucesso, né? Então é Sim, isso. sim. Então, a exemplo do que eu estou te falando, você só poderia ter, você só terá maracujá na sua casa, se você cultivar maracujá, se tiver a presença da mamangava, que é Sim. um abelhão preto, que lá de onde eu venho, na Paraíba, a gente chamava de besouro do cão. Mas nem chega a ser Ah, de legal. fato um besouro. Ou seja, esse é um polinizador específico. É um casamento, um arranjo perfeito da natureza. Desse ser vivo planta com esse ser vivo animal. Então, também tem Entendi. essa semelhança, dentre outras, né? Como eu te falei, das plantas companheiras. Por exemplo, tem planta que, se você planta uma do lado da outra, ela repele alguns insetos. Então, Uhum. tem planta que ela é mais suscetível a algumas doenças, mas uma vez que você planta a planta certa, a planta amiga, a planta companheira, ali do lado, elas fazem ali um grupo carcará, se você me entende. Então, Sim, elas fazem ali um grupo e se ajudam, se defendem. legal. Então, realmente, o mundo das plantas ele tem muita similaridade com o nosso mundo. Sobretudo nessa questão do cuidado, né? Então, as plantas conseguem, Sim. sim, cuidar umas das outras. Legal, muito legal isso aí, sabe, ô, Antônio? Assim, lá no Practitioner, tem um momento lá que a gente fala sobre um determinado assunto e eu mostro um vídeo de um japonês, certo? E o que é que esse japonês ele fez? Ele basicamente ele fez um experimento que é muito simples, mas muito poderoso. Ele pegou uma planta, eu não sei exatamente qual é essa planta, e ele colocou a mesma planta em dois quartos diferentes. E tudo com luz, regando tudo. E uma planta, todo dia de manhã, ele ia até a planta e passava de 2 a 3 minutos falando palavras positivas. Palavras boas, bacanas, legais. E aí ele ia no outro quarto e passava de 2 a 3 minutos falando palavras negativas, só coisa ruim. E aí, cara, por incrível que pareça, se é que isso é só incrível, depois de 15 dias, a planta que ele falava coisas positivas era fantasticamente mais bonita, mais estrondosa, ela tinha florido mais. E aquela outra planta, na qual ele tinha se submetido ao mesmo a temperaturas a condições de temperatura e pressão iguais, água, tudo ele fazia igual. Aquela outra estava definhada, ela estava para baixo, ela estava muito ruim, né? E aí, isso, quando eu falo lá, eu busco mostrar, né? A ciência já mostra isso, tem até publicações que ela fala sobre isso, do poder da nossa energia, né? Porque tudo é energia. Não é porque a gente não enxerga que não existe a energia, né? Nós estamos conversando aqui graças à energia que existe no mundo, né? Existe uma onda que está levando a minha voz para aí e trazendo a sua para cá e vice-versa. E é muito interessante esse experimento que esse japonês fez, cara, assim, impressionante como prova, né, de maneira empírica, o poder que as palavras têm na nossa vida, né? Pois é. E tem outro experimento, Roberto, com músicas. Não sei se você já ouviu Sim, falar disso, que isso não é fake news, é real. sim, Certa vez um agricultor colocou uma banca de bananas e sim. botou uma placa assim, ó, bananas orgânicas cultivadas ao som de Mozart. Isso é real. Veja bem, o que você falou tem todo sentido, no sentido das energias. É, A gente às vezes não para pensar nisso, é tão corriqueiro para a gente, é tão, às vezes as pessoas ignoram isso, né? Não é uma coisa que as pessoas têm essa curiosidade. Mas as nossas células têm portões dependentes de voltagem, literalmente voltagem, energia, sabe? Isso está em Sim, você, isso está em mim, isso tá na vida. É sim. desse jeito que é, tá? Exato. Essa semana, com um grupo lá da clínica onde eu atuo, com um projeto de terapia botânica, me foi questionado exatamente isso. Se é real essa coisa de se você falar muita coisa ruim para uma planta, se ela pode murchar. E eu contei um
história que é minha história, né? Não é de ouvir dizer, é uma história minha, que certa vez eu tinha um jardim muito bonito e eu estava passando num processo delicado e eu não notei que o meu jardim estava definhando. Eu estava Sim, irrigando da maneira que eu sempre irriguei, eu estava adubando da maneira que eu sempre adubei, mas por algum motivo que eu não estava percebendo, o meu jardim estava definhando. sim, Um amigo que sempre via meu jardim e gostava bastante, ele viu o meu jardim e falou, cara, ao invés de ele perguntar o que estava vendo com o jardim, ele olhou para mim e falou, o que está vendo com você? Aí eu achei interessante. estranha a pergunta. Eu falei, como assim que está vendo comigo? Ele falou, porque o seu jardim era muito bonito e agora ele está definhando. Só quando esse amigo, esse olhar externo, me deu essa cutucada, sabe? Esse sacode, eu voltei lá nas minhas plantas. Literalmente, eu saí pedindo desculpa a cada uma delas. Eu já estava fazendo tudo que eu sempre fiz. Nunca deixei de irrigar, nunca deixei de adubar, de cuidar delas. Mas eu estava, de alguma maneira, com energia ruim dentro de mim, passando por um Sim, problema muito ruim. Então, a partir do momento em que eu reconheci essa energia que eu não estava reconhecendo e passei a falar com as minhas plantas, e acredite, essa ideia de falar com planta funciona, meu amigo, funciona muito, tanto para a gente quanto para as plantas. Então, a partir daquele sim. momento, todo o meu jardim, toda a minha horta voltou a florir e produzir novamente. Isso aconteceu comigo, não é história de ouvir falar. Isso realmente aconteceu comigo. Então, isso que você falou desse experimento desse japonês é real. Isso de fato acontece. E, mais uma vez, o mundo das plantas é muito similar ao nosso. Eu gosto de Sim. carinho, você gosta de carinho. As plantas também gostam de carinho, de atenção. As plantas também Exato. gostam de ser cuidadas. Eu costumo dizer, Robério, que quando eu cuido bem do meu pé de berinjela, a maneira que o meu pé de berinjela tem de me agradecer é me fornecendo uma ótima berinjela. Então, quanto mais Sim, eu cuido dessa berinjela, mais essa berinjela cuida da minha família. Quanto mais eu sim. cuido do meu pé de manga, mais esse pé de manga cuida da minha família, fornecendo alimento, fornecendo sombra, fornecendo memórias afetivas super interessantes. Porque afinal isso aí, né, Antônio, é a missão dela, né? Então, assim, se você pega uma planta, eu não conheço, né? Não sou biólogo, não, mas toda planta eu imagino que ela tem um propósito. E assim, e aí eu acho que é onde entra ainda mais, né, as semelhanças com o nosso mundo. Todos nós temos um propósito nessa vida. Muitas vezes as pessoas ainda não sabem, né? Mas quando a gente começa, inclusive um dos principais motivos da mutase existir, da mutase ser o que ela é justamente a gente buscar essa transformação. Ou seja, eu ter a ciência de que realmente eu vim para cá, para esse mundo com um propósito e eu me focar nele, né? Eu acho que ele paralisou. Gente, vocês ainda me vê, me escuta, acho que ele caiu. Enquanto ele entra aí, eu vou só pegar esse gancho para continuar falando aqui, que já já ele vai voltar e aí a gente continua o nosso bate-papo. E é verdade, assim como as plantas, né, tem a missão dela de dar frutos e como ele falou aí, né, frutos bons que tenha nutrição, nós também temos uma missão. E talvez a sua missão, o seu propósito, ela passa, né, por ajudar o próximo. Eu costumo dizer que dificilmente você vai cumprir a sua missão se for algo só para você. Porque uma missão, né, um propósito, ela não é uma coisa egoísta. Pelo contrário, ela é altruísta. Você é notório que você precisa, de fato e de verdade, ajudar o próximo para que você consiga ir mais além. E quando a mutase, nós criamos a mutase, né? O conceito de mutase é justamente esse. É você ir para um nível acima do comum. Já já o seu pai vai voltar aqui, ó. Ele já vai já entrar. E aí ele voltou, Alice. Tá aí o seu pai de volta, ó. Ah, cara, o que acontece? Eu peço desculpas ao pessoal. Eu moro numa floresta, viu, meu amigo? Sim, Literalmente uma floresta. É a segunda maior floresta urbana do planeta. É a Floresta da Tijuca. O meu bairro,
que é o Alto da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro, está inserido nessa floresta. Sim. Então, como toda boa floresta, eventualmente aqui tem um vento, tem uma chuva, e a internet, por melhor que seja, ela dá essa oscilada. Que Legal. bom que Não, tá voltou a tudo certo. tempo. Não, tá. Quem sabe faz ao vivo, né? E Oba! aí, Antônio, pegando justamente esse link, né, desse propósito das plantas com os nossos propósitos, eu queria agora falar um pouquinho, né, da sua experiência no FLT. E antes de a gente falar da sua experiência intra, como que você conheceu o treinamento e como que você chegou ao treinamento? Cara, eu estou passando por um processo delicado. Eu já nem sei responder se estou passando, se passei, viu? Até sábado passado, até sexta-feira passada, eu diria que estou passando. Depois do FLT, nem sei se dizer se estou passando, se já passei. Mas por um processo delicado de acompanhamento psicológico, necessário isso. Então, uma turbulência, eu acho até que normal da minha idade, é normal de um empreendedor brasileiro, que é uma dificuldade tremenda empreender no nosso país. Uhum. Então, um turbilhão de coisas aconteceram na minha vida no ano passado e, por fim, eu tive que abrir mão de muito daquilo que era o meu sonho. Sim. Então, o meu professor do mestrado já fez o FLT, o Edinaldo, maravilhoso Edinaldo. Sim. Eu não sei se ele está conosco aqui assistindo, mas eu mandei o convite para ele também. Então, eu me abri com ele, falei que estava com muito problema e acabei trancando o meu mestrado. A coisa foi, de fato, para mim, muito séria. E ele falou Sim. assim, Antônio, eu tenho um presente para te dar. Eu acho que tem alguma coisa que vai te ajudar muito é fazer o treinamento FLT. Bom, eu sou meio cético, viu, Robério? De muita Sim. coisa. Os milagres da vida, essa coisa de falar, você vai lá aqui num culto, numa missa, num evento X, Y, Z, vão resolver o seu problema. Essa coisa milagrosa não me chama muito a atenção. Sim. Mas aí veio do meu professor, né, cara? Assim, uma pessoa que eu admiro muito. Eu falei, bom, ele não vai me colocar na roubada. Vamos lá. E eu fiquei realmente interessado. Então, eu entrei em contato com a equipe da Mutase, a Juliana maravilhosa, me atendeu super bem, ao jeito, né, que lhe é permitido, tentou me explicar o evento, e ainda assim eu fiquei com muita indagação dentro de mim, muita coisa não estava sendo respondida. Entrei no site da Mutase, nas páginas da Mutase, os vídeos da Mutase, e nada me respondia nada. Sim. Até eu chegar ao momento lá do evento, eu fui muito descrente de muita coisa. Sim. A minha esposa, ela já trabalhou com terapias, enfim, e ela falava assim para mim o tempo inteiro: aconteça o que acontecer, fica até o fim. Porque eu te conheço, você é de questionar muito, fique até o fim, fique até o fim, fique até o fim. E nos primeiros momentos, quando eu cheguei no evento, realmente muita coisa me incomodou, até chegar o momento de eu entender que esse era o meu processo. Sim. Não era o processo da Multase, nem tampouco era o processo do meu amigo do lado que estava fazendo o mesmo evento comigo. E aí sim foi que eu entendi que o professor Edinaldo não tinha como me situar dentro do evento, tanto quanto a Juliana não tinha como me situar antes disso. Então, Sim. eu cheguei no evento em função de um problema meu muito sério, né? De busca de autoconhecimento, de busca de fortalecimento. Eu realmente me vi muito fragilizado, tendo que abrir mão de parte do meu sonho. Então foi uma coisa muito delicada, muito forte, sabe? Para mim. Sim. E foi assim que eu cheguei na Mutase, que eu cheguei nesse encontro maravilhoso que eu prefiro dizer que, para além da ideia de encontro com você, com todo o grupo da Mutase e com as pessoas incríveis que estavam ali do meu lado, principalmente eu fui conduzido para o encontro comigo. E isso foi incrível. Que legal. Cara, isso é muito interessante, sabe, Antônio? Inclusive, o seu depoimento, ele é muito interessante. Por quê? Porque, assim, existem muitos Antônios no mundo, né? Eu, Robério, quando fui fazer o meu FLT, né? Quando eu fiz esse tipo de treinamento, cara, eu fui igual você. Igual, né? Tipo assim, cara, tem alguma coisa. Eu fui na época que eu cheguei para olha só, eu cheguei para um cliente meu, na época eu era consultor de empresas, e eu cheguei e disse a seguinte frase: para quem fez o FLT, essa frase é mão na roda. Eu disse assim, rapaz, eu queria mudar a minha vida. Foi essa
frase que eu falei, porque eu estava realmente muito insatisfeito. Eu era muito novo na época, né? Eu ganhava muito bem na época. E nada me preenchia um vazio que eu tinha. E aí ele disse, rapaz, você quer? E aí me jogou dentro do treinamento, mas eu também fui muito assim, né? Eu acho isso muito interessante, sabe por quê? Porque isso prova a eficácia do treinamento. Né? Nós estamos falando aqui com uma pessoa que é formada, que tem mestrado, que é professor de universidade, é empreendedor. Pô, nós não estamos falando de qualquer pessoa, né? E isso só prova o poder da transformação que de fato a gente faz. Mas aí, voltando para dentro dessas suas expectativas, então você entrou no treinamento, descrente, com poucas perspectivas, imaginando assim, rapaz, eu vou lá porque alguém, né, me indicou, uma pessoa importante que eu confio. E teve algum momento dentro do treinamento que você achou que não ia dar certo? Que tipo, cara, isso aqui não foi. Teve, né? O que acontece é o seguinte, veja, o evento em si, o treinamento da Mutase, ele é particular, ele é único. Isso. Essa live aqui, por exemplo, ela será incapaz de falar para as pessoas que não fizeram a FLT de compreender essa dimensão. Então, assim, no primeiro momento do evento, a primeira noite principalmente, eu falei, isso não é para mim, não vai dar certo, sabe? Não tem como isso dar certo. Alice, minha filha que está aqui, beijo, meu amor, te amo. Alice, sabe dos embates que eu tenho com ela, com a Marina, que infelizmente não conseguiu entrar ainda, minha filha mais velha, Marina, a minha esposa que também está nos acompanhando, a Carolina. Então, eu sou de fato uma pessoa para questionar, sabe? Isso é uma característica minha. Então, em qualquer lugar que eu vou, se eu sinto a possibilidade de um questionamento, sabe? Se eu vejo que é necessário, pelo menos para minha compreensão, se eu não estiver entendendo o que está acontecendo ali, eu quero compreender, afinal de contas, eu estou doando o meu tempo para aquele momento ali, né? Seja ele qual for. Né? O meu tempo é preciosíssimo. Então, eu não vou ficar num lugar que eu não estou compreendendo nada, que não casa comigo. Então, no primeiro momento, o que eu achava, Roberto? Que ia haver um grupo de psicólogos, de pessoas que iam me olhar, que iam me ouvir, e iam dizer para mim receitas, sabe? Você faz assim, você faz assado. Já no seu caso é assim, no seu caso é assado. E não é isso. Não tem como ser dessa forma. Porque, afinal de contas, cada ser humano, seja ele rico ou pobre, tem o seu próprio caminho. Não importa o estado que você nasceu, não importa se você tem 1,60 m ou 2 metros de altura, não importa nada. O seu caminho é o seu caminho. E olha, eu vou aproveitar, meu amigo, e dizer o seguinte: você faz a coisa de uma maneira brilhante. Brilhante. Você sabe que eu te desafiei durante o evento. Então, sim, nos primeiros momentos, eu sempre fiquei. Eu cheguei a ligar para minha esposa na madrugada, em algum momento. Na verdade, não liguei, mandei uma mensagem para ela falando assim: olha, eu tô achando que a coisa não deu muito certo, não. Porque ainda faltavam ferramentas. Eu ainda estava na minha perspectiva, acreditando de fato que viria alguém da equipe e falar: não, vem cá, senta aqui comigo. Então é como se fosse a criança buscando um colo da mãe, sabe? Para falar: olha, não, passa a mão aqui na minha cabeça, eu volto para minha casa lá e vou dizer para minha esposa que havia um grupo de pessoas X, Y, Z que me acalentou e que me ouviu e que a partir da minha história me deu os conselhos X, isso, sabe? E não tem nada disso. Não pode ser dessa forma. Para ser tão transformador num curto espaço de tempo, a melhor palavra que eu posso usar é milagre, sabe? Aliás, se você bem lembra, durante o evento, sabe, eu usei essa palavra. Com um dos participantes, o querido João, eu cheguei a falar para ele: João, não tá dando, cara, assim, só um milagre para eu mudar a minha perspectiva desse treinamento, só um milagre. Porque até aquele momento eu ainda estava na ideia de que alguém viria, ou você, ou a Juliana, ou o Anderson, alguém viria e falava: não, amigo, agora acabou essa parte, vamos aqui conversar no divã. E não existe isso, não tem como ser exatamente pela particularidade de ser único. Cada pessoa que estava no evento junto comigo fez um evento para si. Exato. Não tem como ser diferente. A condução, de certo modo, é a mesma, mas a recepção dessa mensagem interna é de cada um.
E por Exato. isso que no primeiro momento, eu, esse meu ímpeto questionador, eu fui para o combate, me senti Sim. incomodado. Mas num outro momento, quando eu comecei a enxergar que não era bem aquilo, que não era você, e sim eu, que não era a Mutase, e sim eu, que não era nada externo, e sim interno, aí eu comecei a me desmanchar, e você sabe bem. Então, acho que esse é o resultado, né? Essa conversa de agora, por exemplo, é um grande resultado, para mim, Sim. principalmente. Uhum. Você tem uma grande experiência com isso. Certamente outros Antônios passaram, cada um com a sua história, obviamente, mas essa transformação de fato, para mim especialmente, cético, é quase que um milagre. E realmente eu estou impactado até agora, refletindo bastante, melhorando alguma coisa. É, aproveito a live para falar assim, pedi perdão para o meu irmão, me aproximei dele, que não falava com ele há um século, sabe? Olha só, Pois hein? é, Que legal, cara. Isso fiz aí assim você. uma revolução em pouquíssimos dias e sei que muita coisa de melhor ainda está para acontecer em função disso. Que legal, que bacana. E de fato, o FLT é exatamente isso. O FLT ele é um espelho. Eu costumo dizer que o FLT é um espelho que a gente coloca de frente para você. Você pode até não querer ver isso. Você pode querer afastar, você pode não gostar do que você está vendo. Mas aquilo ali é você. E a partir daquilo ali, você vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão, você pode ir para N lugares, mas dentro do FLT você não consegue fugir de você mesmo. Aqui no mundo, a gente consegue, porque a gente começa a fazer uma coisa, fazer outra, fazer outra, fazer outra, e eu vou esquecendo de mim. E eu vou esquecendo daqueles meus comportamentos. E a nossa mente, ela contribui com isso. Porque o teu inconsciente, ele é uma partícula sua que te domina, que tem um poder sobre você, e conscientemente você não pode fazer nada. Porque, primeiro, o teu inconsciente ele é mais poderoso do que o teu consciente. E 95% dos teus comportamentos, pensamentos, atitudes estão no teu inconsciente. Então você vai meio que fugindo, fugindo, fugindo. E quando você menos espera, você se desalinhou. Uma das características, né, principais das pessoas que chegam ao FLT são pessoas desalinhadas. E olha só, existe uma característica comum de uma boa parcela das pessoas desalinhadas. Elas são bem-sucedidas, elas são inteligentes, elas têm uma família bem estruturada. São pessoas que conscientemente elas não acreditam que elas possam estar desalinhadas, mas muitas vezes elas conquistaram aquilo tudo se afastando delas mesmas. E é exatamente aí que o FLT entra. Muitas pessoas, né, Antônio, questionam a Mutase, a gente, e dizem assim, cara, por que vocês deixam a pessoa ter que dormir? Por que ela não pode voltar para casa e no outro dia, porque senão ela vai fugir? No primeiro momento que ela tiver de defronte com ela mesma, ela vai fugir. E aí, lá no FLT, não. Lá no FLT, meu amigo, você não consegue fugir de você. Por isso que esse encontro ele é transformador. O grande encontro, né? Se você está assistindo aqui, eu já lhe digo. O grande encontro que existe dentro do nosso treinamento não é comigo, não é com a Juliana, nem com ninguém da equipe. É com você. Então esteja preparado para você se defrontar com você mesmo. Mas e aí, Antônio? Eu quero agora, né? Começar a falar do fim do treinamento para voltar para a sua vida. E aí chegou um determinado momento lá que a sua ficha caiu, imagino, né? Que você disse que teve uma virada. Sim. E aí eu queria... Quando essa ficha caiu, o que é que você pensou? O que foi que veio assim na sua mente? O que é que foi de mais... O que é que mais confrontou com você daquele Antônio que entrou no treinamento? É uma pergunta. A minha virada, pelo menos a minha virada de chave, surgiu a partir de uma pergunta interna minha, que é o que é ser bem-sucedido? O que de fato Sim, é ser bem-sucedido, né? Eu vou lhe dizer o seguinte: na natureza, sucesso é prole. Sucesso é muito sim, filho.
Na natureza é Sim. isso, né? A natureza constantemente está mostrando dessa forma. Uhum. Naturalmente, o ser humano não pode pensar em sair procriando igual coelho, não funciona dessa Sim. forma, né? Então a ideia de Sim. sucesso para o ser humano, ela difere um pouco da ideia da própria natureza, certo? Uhum. Então, o que de fato é ser bem-sucedido? É ganhar muito dinheiro? Olha, eu trabalhei para pessoas, hoje eu tenho a minha empresa, mas antes dela, eu trabalhei em algumas empresas e conheci pessoas com muito dinheiro, muita grana, mas extremamente infeliz. Isso é ser bem-sucedido? Essa é uma pergunta que eu me fiz na minha virada de chave. Sim. Tem alguns momentos lá, teve um momento lá do FLT, em uma das dinâmicas, que eu questionei exatamente isso. O tempo que eu tenho, que é extremamente limitado, tanto quanto o tempo de qualquer outro ser humano. Com muita sorte e bênção, hoje, o ser humano vai chegar ali aos 80 anos, alguns mais que isso, outros nem isso. Mas existe um tempo. Que você entenda disso ou não, existe um tempo. Existe o tempo que é o seu tempo, da mesma maneira que é o seu caminho. Então, em uma das dinâmicas, eu me questionei em relação ao meu tempo e a esse sucesso que eu busco na minha vida. Acredito até que cada pessoa individualmente busca o mesmo sucesso. Aliás, o mesmo no sentido de individualmente, né? Assim, cada um busca o Sim. seu próprio sucesso. Nesse momento, nesse questionamento, me foi perguntado, me foi soado aqui no ouvido, por que que você quer continuar? Por que que você quer continuar? Por que que você quer viver? Qual o motivo de você estar vivo e continuar vivo? Por que isso? Porque eu tenho muitos planos. Foi a minha resposta para ser bem simples. Mas dentro daquela resposta, eu já estou aqui me segurando para não chorar, pensando já no evento e naquele momento. Dentro daquela resposta, que eu tenho muitos planos, estava contida Alice, Marina, Ana Flor, que são as minhas 3 filhas, a minha esposa maravilhosa, minha parceira, minha grande parceira. Eu já estou aqui emocionado de falar, sabe? A minha mãe, os meus irmãos, os meus amigos. Isso é ser bem-sucedido, para mim. Sim. Não adianta eu me empenhar 24 horas, de domingo a domingo, sabe, numa empresa ou num projeto que me afasta de mim. É a palavra que você usou Sim. agora, meu amigo. Me afastar de mim, um sujeito que se afasta de si, qual o motivo real desse grande afastamento? É um afastamento doente. Não importa o quanto de grana você tenha, não importa se você tem mansão, iate, se no fundo e no teu coração você se sente sozinho, se sente só, você não sente amor. Eu realmente amo muito a minha família, sou um cara muito família. Amo, amo demais a minha esposa, amo as minhas filhas. E para isso, aliás, e por isso, melhor dizendo, a minha chave mudou quando em uma das dinâmicas me foi questionado por que seguir adiante. Elas, Sim. as minhas meninas, as minhas 3 meninas, junto com a minha rainha, junto com a minha esposa, elas são o meu grande desafio de fazê-las felizes. Elas são um grande desafio de eu me tornar cada vez mais um pai melhor, um amigo para elas melhor, um marido melhor, um amigo para minha esposa melhor. De nada vai me adiantar essa vida se no fim das contas, se eu atingir uma certa idade de ficar ali gagazinho, eu espero chegar lá, sabe? De nada vai me adiantar se eu não for amado e for esquecido num canto qualquer, num asilo talvez, quem sabe. De nada vai adiantar. Eu venho de um lugar onde a gente cuida dos nossos velhinhos. Eu cuidei da minha avó, por exemplo. A minha esposa cuidou da avó dela também, por exemplo. Só que isso se traduz com amor. Do contrário, não existe isso. Então, Sim. amigo, quando foi me perguntado em uma das dinâmicas por que seguir adiante, na minha resposta de que dizer a você que eu tenho muitos planos, todos os planos que eu tenho envolvem Marina, Alice, Ana Flor e Carolina, que é a minha família. Essas pessoas são as pessoas que eu mais amo na minha vida. Essas pessoas são as pessoas que me fazem sentir vivo. E elas, sim, me motivam a ser uma pessoa melhor. Por isso, eu renasci para ser uma pessoa melhor por elas. Que Fico legal, que emocionado, viu? interessante. Na, cara, Verdade. e assim, o que você me falou até me emocionou também, né? Porque assim, a nossa jornada, ela é uma jornada que ela tem um fim, ela é escassa.
E assim, quando você para pensar nesse fim, aí você tem que reavaliar como está sendo essa trajetória para o fim. E isso é muito interessante. Muitas pessoas vivem no piloto automático, vivem se aniquilando, né? Pessoas que não bebem. Tem gente que não consegue beber água, cara, direito durante o dia. Entendeu? Tem gente que não consegue. Às vezes o cara não se alimenta direito, tudo em prol de uma situação que ele sempre está indo buscar alguma coisa que muitas vezes ele não sabe nem o quê. Então, assim, hoje a Mutase, né, ela trabalha como uma base muito sólida família. Então, assim, nós acreditamos, toda a Mutase, né, acredita que a família ela é a base de tudo. Porque sem uma família bem estruturada, eu não consigo, até para ficar em paz, para eu poder cumprir a minha missão, fica complicado. Então, primeiro, e aí essa paz, essa confusão, né? Ela me afasta do meu eu verdadeiro. E aí eu passo a viver um eu que não sou eu. É como se eu estivesse olhando para uma outra pessoa e ela está indo cada vez mais para longe. E cada comportamento que ela tem me deixa ainda mais insatisfeito. É como se eu me sentisse só de mim mesmo. E isso é muito duro. Isso tem um preço muito alto. Então, assim, e isso, aí você vai permeando, sabe, Antônio, em todas as emoções. Nós estamos falando aqui, por exemplo, quando eu tenho quando eu guardo uma raiva muito forte, eu estou me afastando da minha essência. Porque a nossa essência é amor. Então, por exemplo, ó, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, o Ian. Chamo ele de Lindo, Ianzinho. Ian. O Ianzinho, ele não tem no coração dele nenhum tipo de sentimento ruim. Então, ele não julga, ele não, tipo assim, se eu dizer, Ianzinho, vem pra cá, porque é muito legal, ele vai. Ele não julga, ele não tem um mal dentro dele. Não tem uma coisa ruim. Vai chegar um momento na vida que ele vai ter contratempos, vai ter frustrações, porque isso faz parte. Mas hoje ele não tem. E aí, o que é que acontece? A nossa essência é essa. Eu costumo dizer que a coisa mais próxima de um anjo na Terra é um bebê. Porque aquele bebê, ele nasce limpo. E aí, isso é a nossa essência. A nossa essência é essa. É amor, é pureza, é ingenuidade. É isso. E a partir do momento que eu pego todo esse arcabouço de coisa boa, coloco de lado e começo a agir em cima de coisas não tão boas, eu estou me afastando da minha essência. E afastar da minha essência é um preço muito caro para uma vida que é escassa. Você não vai ter uma outra oportunidade de viver a vida que você está vivendo aqui. Independente de onde você acredite que vai quando o fim chegar na Terra, o fato é que essa vida na Terra ela é única. E acabou. Né? Então, assim, esse é um dos motivos da existência do que nós fazemos, do FLT, quando eu saio da minha casa. Né? Ouvir o seu depoimento me alimenta. Alimenta a minha alma, o meu espírito, alimenta, me dá força para saber que eu preciso aumentar a Mutase no Rio de Janeiro, que a Mutase precisa alcançar mais pessoas. Eu que tenho uma história no Rio de Janeiro, especialmente em Macaé, porque meu pai se foi nessa cidade. Mas voltando aqui um pouco, né, para o nosso para o assunto da live. E aí, quando você teve aquele renascimento, quando você acordou, voltou para o seu dia a dia, me fala um pouco como foi isso. Como foi a volta para casa, reencontrar essas pessoas que você ama, quais foram os insights e o que é que primeiro, as pessoas perceberam alguma coisa? Elas questionaram alguma coisa no seu comportamento ou não? Ou não foi perceptível? Não tinha nem como não perceber. A minha filha Marina, que mora aqui no Rio, mas não mora comigo, eu liguei para ela, falei, olha, por favor, vai lá para casa, eu quero que você esteja em casa quando eu chegar. Então eu fiz uma reunião de família para me receber. Ah, que Eu legal. estava tão feliz e muita coisa fervilhando na cabeça. A Alice hoje mora em outro estado, do contrário, eu também teria chamado ela para ficar conosco também nessa reunião. E é isso, eu voltei realmente. Primeiro, que a minha família me conhece, sabe dos meus questionamentos, então, assim, para eles foi interessante de me ver
sabe, tão eufórico e tão feliz diante disso, né? Então, de imediato, eu falei para a Marina, falei, olha, você é a próxima, e você vai lá no FLT também. Falei para minha esposa a mesma coisa, eu quero que a Alice também vá para o FLT, sabe? Eu acho que os meus amigos todos, Antônio, como é que foi lá o treinamento que você fez em Macaé? Eu falei, cara, eu só vou te falar o seguinte, vai lá no FLT, vai no FLT, que eu não tenho como te explicar, tudo que eu vou te explicar vai falar só sobre mim. E eu não tenho como te impactar porque a tua história é tua. Então eu tô falando sobre mim, sabe? Assim, para mim foi maravilhoso, foi incrível. Eu quero fazer os outros treinamentos também, sabe? Eu quero fazer mais treinamentos similares a esse, porque realmente eu encontrei algo que é transformador. Diferente de uma questão religiosa, diferente de uma questão para um outro plano, vou para o céu, vou reencarnar. Não, isso é uma outra situação, essa é uma outra coisa também particular, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de transformação de pessoas agora, aqui, nesse plano. Não lá no céu, nem quando reencarnar. Quem vai reencarnar está ótimo, quem vai para o céu também está maravilhoso, está tudo certo. Não dá nenhum problema quanto a isso. Uhum. O que eu estou falando é de uma avaliação do agora, de Sim. você agora. Eu vou pegar a tua fala e vou te falar o seguinte, eu já digo há muito tempo, Robério, que como agora é só agora, né? Para quem de verdade acredita que vai para o céu, tá ótimo. Quando chegar no céu, vai ser uma nova criatura. Tá na Bíblia isso, né? Uma nova criatura. Para quem acredita que vai reencarnar, também vai reencarnar em outro corpo. De todas as maneiras, como agora, eu, Antônio, marido da Carol, pai da Ana Flor, pai da Alice, pai da Marina, é agora. Então é agora que eu tenho que melhorar. Na outra vida eu vou melhorar de novo, então, se for esse o caso, eu vou fazer um outro caminho e vou tentar melhorar também. Mas para agora, é disso que eu estou falando. Então, sim, quando eu voltei, as pessoas, pelo menos as mais próximas a mim, já notaram algum tipo de mudança, né? Uhum. E, sobretudo, com esse meu ceticismo, essa minha descrença de uma série de situações, isso foi o mais surpreendente, né? E Sim. retorno aqui para usar a palavra milagre. Então, assim, Uhum. mais uma vez as pessoas falando, pô, então deve ser coisa, deve ser muito boa. Eu falei, olha, é muito bom, mas a única coisa que eu tenho para te falar é que foi incrível para mim, será incrível para você, e eu não tenho como descrever esse evento. Eu costumo dizer o seguinte, viu, Robério? Eu sou um falastrão, eu gosto de falar, eu gosto de buscar palavras, mas pela primeira vez me faltou palavras dentro de casa para descrever o treinamento FLT. Que legal. Então, sim, teve um impacto muito grande e, sobretudo, as pessoas mais próximas a mim certamente notaram e comentaram também comigo. Que bacana, que legal. Que fantástico, cara. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né? E aí, Antônio, eu quero te fazer uma outra pergunta, né? Porque assim, você está falando de uma posição, e eu vou até repetir para poder ficar bem claro aqui. Então, nós estamos falando de uma pessoa que é formada, que tem mestrado, que é professor de universidade, que é empreendedor, uma pessoa inteligente, e foi ao treinamento, cética, já falou aqui, chegando lá, teve uma transformação. E aí eu quero que você fale para outros Antônios, né? Tipo assim, existem outros Antônios que irão encontrar em algum momento essa sua live ou um corte que pode ser feito. E o que é que você desejaria ter ouvido quando você pesquisou lá, né? Arduamente nos vídeos, nos sites da Mutase, e que você não ouviu para um Antônio. O que é que você pode dizer para esse futuro Antônio que vai aparecer, ou Antônios que vão aparecer aqui? O que eu digo é o seguinte, sobretudo, eu acho que vale para todo mundo, né? Mas em especial para as pessoas acima de 40. Repito, vale para todo mundo, mas em especial para as pessoas acima de 40, né? A nossa vida, na nossa vida, a gente vai sendo recarregado de uma série de marcas, né? Nem sempre muito boas, nem sempre muito ruins, mas daí vai, né? É natural para todo mundo, independente, é natural para todo mundo. Nós temos as nossas marcas. Às vezes alguém é muito grosseiro no trato e não sabe por que é daquela forma. Às vezes alguém é muito falastrão, como eu, e não sabe por que é daquela forma. Só já sempre foi assim, sempre foi assim. Então, eu acredito que as pessoas que estão buscando autoconhecimento, autocuidado, compreensão do seu próprio caminho,
compreensão do seu próprio caminho, é importante demais que você entenda as suas feridas. Eu acredito, Robério, que se um outro Antônio escutar exatamente isso, entender as suas feridas, entender as suas amarguras, entender aquilo que está dentro de você, não do lado de fora, mas sim dentro de você. Aquilo que te agrediu e você calou, e você colocou no cérebro, dentro de um lugar muito escondido, talvez para se proteger, talvez por medo, mas colocou naquele lugar. Então, para essas pessoas, para as pessoas que estão buscando qualidade de vida, transformação para a qualidade de vida, eu, sem a menor dúvida, indico sim o FLT. Do mesmo jeito que agora indico para as minhas filhas e para a minha esposa. Então, assim, essa transformação pessoal só é possível a partir da ressignificação das nossas dores. Das nossas dores. Aquilo que nos agrediu, talvez na infância, talvez na adolescência, ou como diria Sócrates, conhecer a si mesmo. É uma grande questão. Você conhece a você mesmo, você conhece a sua própria história, mas assim, não é conhecer, eu me conheço, por isso que eu sou desse jeito. Não, não. Você conhece ao ponto de enxergar as suas dores, ao ponto de tentar corrigir essas dores, que não são dores físicas, não é no corpo que dói, sabe? Quer dizer, no final das contas, acaba doendo no corpo também, porque as suas atitudes, as suas escolhas estarão sempre pautadas nisso, você entendendo ou não. As minhas escolhas hoje, elas estão pautadas naquilo que eu fui na infância, naquilo que a minha mãe me ensinou, naquilo que meu pai me ensinou, naquilo que meu grupo social da infância, da adolescência me apresentou. As minhas escolhas estão pautadas nisso. Só que muito disso me agrediu, me marcou, me moldou de uma maneira que às vezes eu posso ser mais grosseiro com alguém e nem noto. Eu só vou dizer que eu sou assim. Eu só vou dizer que isso é o meu normal. Não, não é o meu normal. Eu não quero que seja esse o meu normal. Eu quero que o meu normal seja muito mais respeitoso, muito mais amoroso. Então, para quem busca, de fato, transformação de vida, essa ressignificação das nossas dores é de extrema importância. Legal. Impressionante, é isso mesmo. Eu acho que eu não tenho nada para acrescentar, a não ser dizer que tudo isso depende de uma decisão. E essa decisão precisa ser dada por você. Não é. Ninguém tem o poder de fazer isso que o Antônio acabou de relatar. Esse poder é somente seu. E lá no FLT, a gente te ajuda a chegar a esse nível, né? Então, assim, nem sempre pode ser pela forma como você acredita que é a forma correta, como o Antônio achou que ia ter pessoas que ia falar lá e tal, como ele era, como ele deixava de ser, né? Mas eu lhe garanto que você vai ter a melhor experiência, porque é o que eu digo, e digo isso dentro do treinamento. Com quem você mais vai aprender lá dentro do treinamento é com você mesmo. É com você mesmo. E para isso você precisa se entregar. Então, assim, se você está assistindo, você chegou até aqui nessa live, você chegou até o final, é porque alguma coisa você está buscando. E se essa alguma coisa você está buscando, ela existe dentro de você, ela está aí dentro. Muitas vezes é porque você não consegue acessar, porque é como um terreno baldio. Você compra esse terreno, ele está lá cheio de sujeira. Então, como que você, antes de erguer qualquer coisa, você não deixa de limpar aquilo? Ou seja, vou melhorar essa frase. Não faz sentido você erguer algo bom em cima de uma coisa que não está tão boa. Então, quando a gente está com a roupa suja, a gente lava a roupa. Quando a gente está com os dentes sujos, a gente escova os dentes, a gente lava as mãos. E por que não você faz isso com o seu eu interior? Por que você também não pode limpar esse eu interior? Então, aproveita, porque essa limpeza ela depende de você. E você precisa ter atenção para isso. Porque só depois que você tira essas porcarias, essas sujeiras que estão assim, ó, te impedindo de enxergar mais, aí você vai ver os grandes horizontes que tem pela frente, a grandiosidade e as potencialidades que existem
e talvez você não esteja aproveitando. E aí, Antônio, nós já estamos chegando aqui no fim da nossa live e eu queria que você deixasse algumas palavras finais aí para quem chegou até agora, né? Ou para alguma coisa que você gostaria de falar e eu não perguntei. Então, aproveita, fica à vontade aí. Bom, eu quero agradecer, cara. Eu acho que eu costumo, lá na clínica onde eu trabalho, sempre finalizar as minhas dinâmicas com agradecimento. Eu acho que ser grato é universal, penso sempre assim. Então, eu sou muito grato à equipe da Mutase. É, Antes da Mutase, honestamente, eu sou muito grato e confesso a você que fiquei bem emocionado quando mandei mensagem para o professor Edinaldo, lá do Sim, mestrado, pelo presente que ele me deu. Então, muita gratidão ao professor que enxergou que a Mutase, de fato, seria muito importante para mim, e, de fato, se tornou muito importante para mim. Agradecer a equipe da Mutase e agradecer aos meus amigos maravilhosos que entraram aqui nessa live conosco, a Karine Abdu, que entrou conosco aqui, meu padrinho, o Cláudio Filé, a Ana Paraense, minha grande irmã e comadre, a minha família maravilhosa e tantas outras pessoas incríveis que entraram na live conosco. Como você falou, para as pessoas que entraram nessa live, especialmente, eu tinha mandado um videozinho lá eu no WhatsApp de vi, algumas eu vi. pessoas. Você viu? Então, Vi. certamente essas pessoas entenderam a importância disso na minha vida e, sem a menor dúvida, será também importante na vida delas. Então, pessoal, quem não fez o FLT ainda, vocês me conhecem, sabem que eu não vou colocar vocês em roubada, então pode fazer. Vai no FLT sim, vai todo mundo no FLT. Vamos trazer a Mutaz aqui mais forte para o Rio de Janeiro, que é muito importante para essa transformação pessoal. Que legal, que bacana. Eu que te agradeço, Antônio. Obrigado por tudo. Seu treinamento foi incrível. Você me ensinou muito, né? Assim, não é impossível a gente estar ali à frente sem aprender. Todo treinamento eu aprendo e nesse treinamento específico você foi uma das pessoas que me ensinou bastante. Muito obrigado. Eu voltei para minha casa melhor do que eu entrei. E muito disso tem a ver com você, com seus questionamentos, com tudo que aconteceu dentro do treinamento. E, tipo assim, ver, né, que existiu ali uma entrega sua e uma ação sua de mudar e saber que isso está ecoando e que vai ecoar ainda mais na sua família e no mundo, isso para mim é como a berinjela fornecer o melhor fruto que ela pode. Então, assim, o máximo que eu pude fazer é isso. Então, assim, muito obrigado por isso. E você que está assistindo aí a nossa live, a nossa próxima turma em Macaé vai ser dia 17, 18 e 19 de maio, da próximo mês, tá? Se você ainda não fez o treinamento, manda uma mensagem aqui na Mutase RJ ou conversa com a Juliana. A Juliana não pôde estar aqui porque ela tem um compromisso exatamente todas as quintas-feiras, que ela não pode faltar, mas ela gostaria muito de estar, mas ela disse que vai ver a live, comentar e tudo. Então, assim, conversa com a Juliana e, assim, saiba que nossa equipe vai estar de braços abertos para te receber em Macaé no próximo dia 17, 18 e 19, tá bom? Antônio, mais uma vez, obrigado. E é isso, gente. A live vai ficar salva. Compartilha com as pessoas que você acha que pode receber essa mensagem aqui do Antônio e ser impactada de alguma maneira. Vai ficar aí, então pode compartilhar. Pode falar, Antônio. Não, só quero aproveitar também, meu amigo, para mandar um beijo para Djanice Gomes, minha grande irmã de coração, que eu não vejo há muito tempo, e acabou de entrar na live, estou muito feliz, Djane. Ela entrou na live, Djane que está lá na Paraíba, na minha terra, Djane que cresceu junto comigo, maravilhosa, fiquei muito feliz dela vir entrar na live agora. Legal. Olha só, Antônio, próximo final de semana, passando esse, no outro, eu vou estar na Paraíba, tá? Opa! Mas em Campina Grande, eu vou estar lá fazendo o FLT 2, que é o Dínamos. Instalando lá com uma turma maravilhosa. Eu não sei se você sabe, Antônio, mas eu passei 8 anos com a Mutase lá na Paraíba, tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande. Hoje quem toca
a Mutase lá na Paraíba. É uma pessoa muito querida minha, né? Que é o Clécio, que é um head trainer fantástico. Mas eu passei 8 anos indo para Paraíba ministrar treinamentos lá e eu tenho é muito querida essa terra para mim. Então nada é por acaso, né? Pois é. É verdade. Muito obrigado, meu amigo. Valeu. Então tchau, gente. É isso. Ó, compartilha a live, comenta, tá bom? Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Se cuidem e até já.